Você confiaria cegamente em quem está ao seu lado, mesmo sem entender o que estão dizendo? Ele confiou. Um jovem milionário brasileiro, apaixonado, prestes a se casar com uma mulher linda e filha de uma família aparentemente perfeita. Toda semana, jantares luxuosos, risadas, brindes e promessas de um futuro brilhante. Mas entre taças e sorrisos havia algo escondido, algo que ele não podia ouvir, nem entender. Eles falavam italiano. Ele apenas sorria e fingia compreender. Mas em uma noite chuvosa, tudo mudou. A mesma garçonete que o atendia há meses, sempre gentil, sempre discreta, voltou ao salão. E por trás do sorriso profissional, algo em seus olhos dizia perigo. Quando ela se aproximou, inclinou-se levemente e sussurrou: "Fuja daqui agora. E não olhe para trás." Naquele instante, o tempo parou. As taças congelaram no ar. O coração dele acelerou. E o que parecia apenas mais um jantar de família se transformou no começo de uma revelação capaz de mudar sua vida e tudo o que ele acreditava sobre o amor, o poder e a confiança. Prepare-se. O que você vai ouvir agora é mais do que uma história de traição. É uma história de despertar, de como um simples "fuja daqui agora" pode abrir os olhos de quem viveu no escuro, cercado por luxo, mentiras e sorrisos falsos. Fique até o final, porque só no último minuto você vai entender quem realmente estava servindo a quem. O restaurante La Finestra era mais do que um local de refeições. Era um palco de aparências. Lustres de cristal lançavam reflexos dourados sobre mesas perfeitamente alinhadas, enquanto garçons deslizavam com passos silenciosos entre risadas abafadas e taças de vinho rubi. O cheiro de trufas misturava-se ao perfume caro dos clientes, criando uma atmosfera onde o tempo parecia se mover devagar, como se cada movimento fosse ensaiado, calculado, elegante demais para ser real. Na mesa 12, junto à grande janela de vidro que dava vista para o lago, Rafael, 32 anos, observava o reflexo de si mesmo na taça. Empresário jovem, dono de uma startup de tecnologia que recentemente havia sido adquirida por um grupo europeu, ele exalava confiança. Terno bem cortado, sorriso educado, olhar tranquilo. Mas por dentro, algo nele ainda era menino. O tipo de homem que acreditava que o amor podia curar qualquer desconfiança. Ao lado dele estava Alessia, sua noiva italiana, de beleza serena e gestos delicados. E à frente, os pais dela, Vittorio e Bianca, figuras impecáveis, aristocráticas, sempre vestidos com tons neutros e postura de quem carregava segredos caros. A cada sexta-feira, o ritual era o mesmo. Entravam juntos, cumprimentavam o maître com a mesma simpatia e sentavam na mesma mesa. O pedido nunca mudava: risoto alla milanese, ossobuco e vinho piemontês. Era quase uma coreografia. O garçom anotava, a taça era servida e a conversa fluía. Mas apenas entre eles. Rafael observava o movimento das bocas, o riso leve e as palavras italianas que soavam como música, uma melodia que ele ouvia, mas não compreendia. Ele sorria por educação, levantava a taça no brinde e respondia em português: "A família." Eles riam, brindavam de volta. "Alla família!" E o som das taças se misturava ao tilintar do piano. Mas havia algo naquele riso que nem o vinho mascarava. Giulia, a garçonete, se aproximava com discrição. Cabelos presos num coque simples, olhar atento, passos leves. Ela trabalhava ali havia pouco mais de um ano, e era conhecida por sua educação e gentileza. Mas naquela mesa, ela sempre se sentia diferente. Talvez fosse o contraste entre o olhar doce de Rafael e o tom condescendente dos sogros. Ela observava, sem querer, o modo como Vittorio encarava o genro. Não era admiração nem respeito. Era algo entre desdém e cálculo. E cada vez que Rafael tentava se inserir na conversa, o sogro mudava o idioma, afundando a troca em expressões rápidas e risadas abafadas. Certa noite, Rafael tentou quebrar o gelo. "Como vocês estão gostando do prato?" Vittorio ergueu a taça, olhou para Bianca com um meio sorriso e respondeu em italiano: "Perfettamente." "Come i piani, Bianca riu sutil." Alessia acompanhou com um sorriso enigmático. Rafael, sem entender, respondeu automaticamente: "Ah, que bom." Mas Giulia, que passava por perto, percebeu a troca. Aquela frase, "come i piani", não era comum. Perfeito. Como os planos.
Ela arquivou aquilo na mente, sem saber ainda que aquelas 2 palavras seriam o início de uma revelação sombria. Enquanto isso, Rafael observava Alessia. Ela era doce, gentil, mas parecia sempre medir as palavras quando ele falava de negócios. Quando ele mencionava sua empresa, seus investimentos ou sua recente expansão na Europa, ela desviava o olhar para os pais, e eles se entreolhavam com um leve sorriso. Aquele tipo de sorriso que dura 1 segundo, mas deixa um frio na espinha. Júlia voltou com o vinho, servindo com cuidado. Rafael agradeceu com um aceno e ela respondeu com um olhar respeitoso. Mas naquele instante, seus olhos cruzaram por 1 segundo mais longo do que o habitual. Era como se ela dissesse sem palavras: "Você não percebe, mas algo está errado aqui." Há relações que parecem perfeitas porque foram ensaiadas. Sorrisos que não expressam alegria, mas estratégia. E jantares que parecem encontros de família, quando, na verdade, são reuniões de plano. Os dias seguintes passaram como sempre, previsíveis, confortáveis, vazios. Mas havia algo diferente. Rafael percebia o silêncio dentro de si, aquele tipo de quietude que grita. Era sexta-feira outra vez. O mesmo horário, o mesmo restaurante, a mesma mesa. Mas algo faltava. Júlia. No lugar dela, um garçom novo, jovem demais, com a postura rígida de quem ainda não entende as nuances do salão. Trazia o cardápio, mas não o olhar atento, não a presença discreta que equilibrava o ambiente. Júlia havia desaparecido. Rafael perguntou casualmente: "E a moça que costumava atender a gente?" "A Júlia." O novo garçom respondeu sem levantar os olhos. "Foi transferida de turno, signore." Alessia sorriu com gentileza ensaiada. "Mudanças, amore. Aqui tudo muda o tempo todo." Mas havia um leve tremor em sua voz, como se o improviso tivesse soado alto demais. O jantar seguiu. Os sogros conversavam em italiano rápidos, entre uma garfada e outra. Rafael apenas ouvia, sons que se misturavam à música, como uma canção em outro dialeto. De vez em quando, palavras soltas escapavam. Fidúcia, piani, firma, matrimônio. Ele não sabia o que significavam, mas o tom era diferente. Não era mais conversa de família, era algo técnico, frio, planejado. Ele observou o rosto de Vitório, atento a cada expressão. O sogro mexia o vinho na taça com um ar distante, como quem calcula antes de agir. Bianca, a sogra, ouvia quase sem piscar, apenas sorrindo em concordância. E Alessia, com seu olhar doce, olhava para Rafael com uma calma que naquele momento pareceu ensaiada demais. Há momentos em que o corpo percebe antes da mente. Rafael não sabia o que estava errado, mas sentia o ar mais pesado, o riso mais forçado, o tempo mais lento. Ao final do jantar, Vitório levantou a taça. "Alla fortuna e alla família." A fortuna e a família. Todos brindaram. Rafael repetiu em português, sem entender o real peso daquelas palavras. "A família", disse ele, sorrindo. Mas quando as taças se tocaram, o som do cristal pareceu mais ocioso, como um sino anunciando algo que ele ainda não sabia nomear. Nos dias seguintes, Rafael voltou à sua rotina de empresário. Reuniões, viagens curtas, assinaturas, contratos. Mas havia sempre aquele eco, como i piani. Fiducia, firma. Matrimônio? Ele começou a desconfiar de si mesmo. "Será que estou ficando paranoico?" pensava. Mas o instinto insistia. O mesmo restaurante, os mesmos sorrisos, mas a ausência de Júlia ecoava como uma nota faltando em uma música que ele já sabia de cor. Uma noite, ao voltar para casa, Alessia o esperava com 2 taças de vinho. Ela o abraçou por trás, encostando o rosto em seu ombro. "Você anda distante, Rafael." "Está tudo bem?" Ele hesitou. "Só cansado." "Coisas do trabalho. Você confia em mim, não confia?" "Claro." Mas a resposta veio automática, sem alma. Ela o beijou. E naquele beijo ele sentiu o gosto do mesmo vinho piemontês, o mesmo servido toda sexta-feira. Mas agora aquele sabor parecia amargo. Às vezes a verdade não se revela com gritos, mas com ausências. E quando alguém desaparece, como Júlia, o que se perde não é apenas uma pessoa. É o equilíbrio de uma ilusão. Na semana seguinte, Rafael entrou novamente no La Finestra. O garçom o cumprimentou. Alessia sorriu. Os sogros chegaram pontualmente. Mas mesmo com o salão cheio,
Ele sentia que o lugar estava vazio. Faltava algo que dava sentido à cena. E esse algo ele só perceberia quando Julia voltasse. O céu daquela sexta-feira estava pesado. O tipo de nuvem que não apenas cobre o sol, mas o humor das pessoas também. Rafael estacionou o carro em frente ao La Finestra, respirou fundo e observou o reflexo de si mesmo no vidro da entrada. O rosto parecia o mesmo, mas o olhar... Não, havia uma sombra ali. Um desconforto que ele não sabia nomear, apenas sentir. Do lado de dentro, o restaurante estava mais silencioso que o habitual. Os casais falavam baixo, o piano parecia distante e o ar tinha cheiro de chuva misturada com perfume caro. Quando ele entrou, o maître sorriu como sempre. Benvenuto, senhor Rafael. Mas algo estava diferente. O salão, o clima, até o som das taças parecia mais lento. E então, ele a viu. Julia, a garçonete que havia sumido, estava de volta, com o mesmo coque impecável. O mesmo uniforme, mas um olhar diferente. Havia algo nos olhos dela que não estava ali antes. Preocupação. Talvez medo. Talvez urgência. Rafael sentou-se à mesa habitual. Logo chegaram Alessia e os sogros impecáveis como sempre. O jantar começou com cumprimentos formais e sorrisos ensaiados. Mas dentro de Rafael algo se agitava. Era como se cada palavra em italiano tivesse ganhado um novo peso. Palavras que antes soavam como música, agora pareciam códigos. Julia caminhava entre as mesas com postura profissional, mas de vez em quando olhava discretamente para Rafael. Ele percebeu, mas fingiu não notar. Até que, em um instante rápido, os olhares se cruzaram e algo dentro dele despertou. Havia alerta naquele olhar. Um pedido mudo, como se ela dissesse, fique atento. Hoje algo vai acontecer. O jantar avançava, e o clima, em vez de leve, ficava cada vez mais estranho. Os sogros falavam baixo em italiano e Alessia acompanhava as risadas. Rafael, sem entender, sorria de leve, mas dentro dele, cada riso soava falso, cada gesto parecia ensaiado demais. Julia se aproximou para servir o vinho. Suas mãos tremiam levemente. Ao depositar a garrafa na mesa, ela parou por um instante. O tempo pareceu desacelerar. As luzes do restaurante refletiam em seus olhos como se anunciassem algo grave. Ela se inclinou, fingindo ajustar o copo. E em voz quase inaudível sussurrou. Senhor, fuja daqui agora. Por favor, Rafael congelou. O som das taças, o murmúrio ao redor, tudo pareceu desaparecer. Ele piscou sem acreditar. O quê? Murmurou confuso. Julia respirou fundo, ainda curvada, como se explicasse o vinho. Não volte para a mesa. Me encontre na cozinha. É sério? Ela se afastou rapidamente antes que alguém percebesse. Rafael olhou em volta. Os sogros conversavam distraídos. Alessia mexia no celular. Por um instante, ele achou que fosse exagero. Uma confusão, mas havia algo na voz da garçonete. Uma firmeza carregada de desespero, que o fez levantar devagar. Preciso atender um telefonema, disse ele, tentando soar natural. No meio do jantar, perguntou Alessia. É importante. E antes que alguém reagisse, ele se afastou. Passos firmes, mas coração acelerado. O corredor até a cozinha parecia mais longo que o normal. A cada porta, o som da chuva do lado de fora aumentava, abafando o mundo. Quando atravessou a porta dos fundos, viu Julia parada perto do estoque. Ela o puxou pelo braço, trancou a porta e respirou fundo. O som do ferrolho ecoou como um trovão abafado. Rafael, atordoado, sussurrou. O que está acontecendo? Você está bem? Ela respondeu com a voz trêmula, mas decidida. Eu ouvi. Eu entendo o idioma deles. E o que eles dizem sobre você não é amor, é um plano. Rafael franziu o senho sem acreditar. Plano? Julia assentiu, lágrimas contidas nos olhos. Eles falam de você como se fosse um investimento. Um tolo, um fioco brasiliano. Estão usando a língua para esconder o que fazem. O casamento é parte disso. E vai te custar tudo. Silêncio. O barulho da chuva era o único som. Rafael olhou para o chão tentando organizar a mente. As palavras pareciam não caber dentro da realidade. Fuja daqui agora! A frase ecoava de novo e de novo. Ele sentiu a garganta secar, as mãos suarem. Não queria acreditar, mas algo dentro dele dizia que tudo fazia sentido agora. Os olhares, os risos, o sumiço dela, a frieza da noiva. Julia o encarou com sinceridade. Meu pai passou por isso. Assinou documentos sem entender. Perdeu tudo. E eu não vou ver isso acontecer de novo.
Não com alguém que não merece. Rafael engoliu em seco. Você tem certeza do que ouviu? Cada palavra. Há verdades que chegam como um trovão, rápidas, barulhentas e devastadoras. Naquele instante, Rafael entendeu que o jantar que ele achava perfeito era apenas o ensaio de uma armadilha. Lá fora, o som da chuva se intensificou. Dentro do estoque, o ar parecia mais denso. Rafael olhou para Julia e algo dentro dele, que antes era medo, transformou-se em raiva e lucidez. O olhar dele mudou. Pela primeira vez, ele viu com clareza o teatro em que estava sendo usado como personagem. Julia limpou as lágrimas e disse firme: Você precisa decidir o que vai fazer. Mas não volte para aquela mesa do mesmo jeito. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante e respondeu: Eu vou voltar, mas não como o mesmo homem. A verdade, quando chega, não pede licença. Ela rasga o luxo, desmascara o sorriso e revela o que estava escondido sob o cristal. O barulho da porta metálica se fechando ecoou como um tiro abafado. Lá dentro, o ar era mais frio. Entre prateleiras de azeite, sacas de farinha e caixas de vinho, Rafael e Julia se encaravam. Dois estranhos unidos por algo invisível, o medo. A luz fraca do corredor entrava pela fresta, cortando o escuro em tiras finas de brilho amarelado. Julia respirava com dificuldade, as mãos trêmulas apertando o avental. Rafael, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, tentava manter a calma, mas a pulsação no pescoço o denunciava. Julia, o que está acontecendo? Perguntou, voz baixa, mas firme. Ela olhou para ele por um momento antes de responder, como quem mede o peso da verdade. Eu ouvi. E eu entendo o idioma deles. Senhor, eles não são quem parecem ser. Rafael franziu o senho, descrente. Do que você está falando? Julia deu um passo à frente, a voz trêmula, mas convicta. Eles falam de você como se fosse um tolo, um alvo. Eu trabalho aqui há anos e aprendi italiano ouvindo os clientes. E hoje, quando eles chegaram, eu escutei tudo. Eles estavam te chamando de sioco brasiliano, um idiota fácil de manipular. Rafael ficou imóvel. O som da chuva do lado de fora parecia acompanhar o ritmo do seu coração. Julia continuou. Eles riram, disseram que depois do casamento fariam você assinar papéis e que ninguém perceberia, porque seria tudo em italiano. Que o dinheiro seria redistribuído para a família e que você nunca mais veria um centavo do que é seu. Ela fechou os olhos por um instante, a voz embargando. Meu pai passou por algo assim, confiou em sócios estrangeiros, assinou o que não entendia. Perdeu tudo, a casa, a oficina, a dignidade. Quando eu ouvi o que seus sogros diziam, foi como reviver tudo outra vez. Eu não podia ficar calada. Rafael se apoiou na parede, sentindo o peso do ar. Cada palavra parecia mais pesada que a anterior. As lembranças das últimas semanas voltaram em sequência. Os brindes, as risadas, as palavras que ele fingia entender. O jeito como Alessia mudava de assunto quando ele falava sobre investimentos. O olhar frio de Vitório. O sumiço repentino de Julia. Nada era coincidência. A máscara começava a rachar. Você tem certeza do que ouviu? Murmurou ele, como quem ainda busca uma chance de negar o inevitável. Julia assentiu, firme, cada palavra, e eles falavam como quem já venceu. A pior traição não é a que te fere, é a que te faz duvidar da própria percepção. Rafael não sabia se sentia raiva, medo ou vergonha. Talvez tudo ao mesmo tempo. Ele passou a mão no rosto, o olhar perdido. Por um instante, pensou em sair, confrontar todos ali mesmo. Mas Julia o segurou pelo braço. Não, eles não podem saber que você descobriu. Se agir agora, eles vão se proteger, e você perderá qualquer chance de provar o que estão fazendo. Rafael a encarou com olhos marejados, dividindo incredulidade e fúria. Então, o que você quer que eu faça? Fingir? Sim. Finja que acredita em tudo. Volte para a mesa, sorria e me encontre novamente amanhã.
Eu vou te ajudar a entender o que eles estão dizendo, palavra por palavra. Ela falava com convicção, e mesmo sem saber por quê, ele acreditou. Talvez fosse o tom na voz dela, o mesmo tom de quem fala com o coração. Lá fora, o barulho da cozinha se misturava ao som de pratos e ordens rápidas. A normalidade da vida continuava, como se o mundo não estivesse desabando dentro daquele pequeno depósito. Rafael se endireitou, respirou fundo e disse quase num sussurro: "Você salvou minha vida hoje, mesmo sem me conhecer." Julia sorriu de leve, um sorriso cansado e verdadeiro. Talvez eu só esteja reescrevendo a história que não consegui salvar antes. A trilha muda, som de porta abrindo devagar. Rafael olhou para o corredor antes de sair. Se eu não voltar, se algo der errado... Julia o interrompeu firme. Vai dar certo. Mas, por favor, não assine nada. Nem um papel, nem um contrato, nem um bilhete. Ele assentiu e saiu, sentindo o frio da cozinha como uma onda. Quando atravessou o salão e voltou à mesa, parecia o mesmo homem de antes. Mas dentro dele, algo havia mudado. Havia um novo olhar, uma nova chama. Ele ainda não sabia como. Mas naquele instante, Rafael deixou de ser o tolo que eles julgavam. E começou a se tornar o homem que eles jamais esperariam enfrentar. Naquela noite, Rafael não dormiu. Deitou-se ao lado de Alessia, observando-a respirar tranquila, como se nada existisse além daquele quarto elegante, iluminado por um abajur dourado. Mas o silêncio agora era ensurdecedor. Cada palavra dita por Julia ecoava dentro dele. Sioco brasiliano, firma tutto dopo il matrimonio. O relógio marcava 3 da manhã. Ele levantou-se devagar, foi até a varanda e olhou para o céu nublado. O vento frio batia no rosto, e ele sentia o mesmo frio por dentro. O mesmo desconforto de quem percebe, tarde demais, que foi amado apenas pelo saldo bancário. Narrador, voz baixa, reflexiva. Existem palavras que ferem mais do que gestos, e quando são ditas em outra língua, ferem duplamente. Primeiro por engano, depois pela revelação. No dia seguinte, Rafael voltou ao restaurante. Mas desta vez, não para jantar. Esperou o fim do expediente, quando o salão já estava quase vazio e as luzes começavam a apagar. Julia saiu da cozinha, surpresa ao vê-lo ali. Os olhos dela denunciavam um misto de medo e esperança. Você veio. Eu precisava entender. Tudo. Cada palavra. Ela o conduziu até uma mesa no canto. Apagou as luzes em volta e tirou um pequeno caderno de anotações do bolso do avental. Folhas amareladas, rabiscadas com palavras em italiano e suas traduções ao lado. Ela o abriu na página marcada por uma pétala seca e começou a explicar. Ontem eles usaram expressões muito específicas, senhor. Coisas que eu só ouvi quando meu pai passou pelo mesmo tipo de golpe. Ela apontou o dedo para a primeira linha. Sioco brasiliano. Tolo brasileiro. Firma tutto, assina tudo. É facile manipularlo. É fácil manipulá-lo. Dopo il matrimonio, depois do casamento. Trasferimento patrimoniale. Transferência de patrimônio. Fidejussione, fiança solidária. Renúncia ai beni, renúncia de bens. Rafael sentiu o corpo inteiro gelar. As palavras pareciam adagas. Cada uma delas desmontava a ilusão de amor e confiança que ele construíra em torno da noiva e da família dela. Julia continuou, a voz embargada, mas firme. Eles usavam a língua para esconder a maldade. Quando riam era de você. Quando brindavam era ao plano. E quando falavam em casamento não falavam de amor, falavam de posse. Ela baixou os olhos por um instante, lembrando do pai. O rosto endureceu com a lembrança. Meu pai era dono de uma pequena transportadora. Fez sociedade com 2 homens italianos que pareciam honestos. Eles diziam que os contratos eram apenas ajustes fiscais. E ele assinou. Perdeu tudo. Até o caminhão que levava o nome dele na lateral. Eu tinha 16 anos. Foi ali que aprendi que um sorriso pode esconder um punhal. Rafael sentou-se em silêncio, olhando para o caderno. Não sabia o que doía mais, o golpe em si ou o fato de que ele nunca percebeu. Eles me veem como um idiota. E eu ainda ia assinar tudo, achando que era um gesto de confiança. Julia colocou a mão sobre a dele com cuidado. Mas agora você sabe. E quem entende, se liberta. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio, o som do relógio marcando os segundos como marteladas.
Rafael respirou fundo e uma centelha diferente brilhou em seus olhos. Eles querem me enganar? Então vou fazer o mesmo jogo. Fingir que ainda sou o idiota. Mas agora, com olhos abertos. Giulia assentiu aliviada. Eu posso te ajudar. Posso te ensinar italiano. O suficiente para entender tudo que eles disserem. E para se proteger. Rafael sorriu pela primeira vez desde o jantar. Então você vai ser minha professora? Ela sorriu de volta, com timidez. E você, meu aluno mais perigoso? Foi assim que nasceu a aliança improvável entre um homem traído e uma mulher marcada pela perda. Duas vidas unidas por uma língua e pelo desejo de justiça. Enquanto o salão se esvaziava por completo, Rafael pegou o caderno de Giulia, passou os dedos pelas anotações e disse: Cada palavra dessas é uma arma. Giulia respondeu: Sim, mas usada da forma certa pode ser a sua defesa. Às vezes o primeiro passo para vencer não é atacar, é entender o idioma do inimigo. O jantar daquela sexta-feira parecia idêntico a todos os outros. As mesmas velas, o mesmo perfume de trufas, as mesmas risadas. Mas Rafael não era mais o mesmo homem. Atravessou o salão com o mesmo terno impecável e o mesmo sorriso controlado, porém agora cada passo tinha um propósito. Dentro dele, as palavras ensinadas por Giulia rodavam como engrenagens afiadas. Fidúcia, firma, transferimento, renúncia. Agora ele entendia. Cada som que antes era melodia tornara-se código. Ele se sentou e Alessia o cumprimentou com o habitual beijo no rosto. Sei arrivato tardi, amore. Ele respondeu sereno, disfarçando o frio na espinha. Trânsito. Enquanto os sogros conversavam em italiano, Rafael observava cada gesto. O garfo de Vittorio batendo no prato, o modo como Bianca ajeitava, o guardanapo antes de falar, o olhar rápido de Alessia tentando decifrar o humor dele. Nada passava despercebido. O narrador entra em tom grave. É assim que nascem os novos homens, não em campos de batalha, mas em mesas de jantar, onde o silêncio se torna a arma e o olhar, o escudo. Vittorio comentou algo em voz baixa. Dopo il matrimônio, sistemiamo tutto. Rafael traduziu mentalmente. Depois do casamento acertamos tudo. Bianca respondeu. Lui non sospetta nulla. Ele não suspeita de nada, mas agora ele suspeitava de tudo. Cada palavra confirmava o que Giulia dissera. O plano estava em andamento, e ele, o protagonista inconsciente, até agora. Rafael se recostou na cadeira, o olhar tranquilo, quase complacente. Sorriu e ergueu a taça. A nossa família e ao futuro. Alla família, repetiram eles satisfeitos. Mas dentro dele, a voz interior sussurrava. Vocês brindam ao meu fim, eu ao meu despertar. Depois do jantar, Alessia sugeriu um passeio até o jardim do restaurante. Chovia fino, e o brilho das luzes refletia no chão molhado. Rafael a seguiu calado. Ela o abraçou e perguntou. Você anda diferente. Aconteceu alguma coisa? Ele respondeu com um sorriso breve. Só ando aprendendo a escutar melhor. Ela riu, sem entender a profundidade da frase. Nos dias seguintes, ele manteve a rotina impecável. Enviava mensagens carinhosas. Planejava detalhes do casamento, marcava encontros com o sogro para ajustes de contrato. Mas a cada reunião, ele gravava mentalmente o vocabulário. Observava os documentos que Vittorio mostrava rapidamente, os parágrafos em italiano, as assinaturas que exigiam pressa. O engano mais doce é aquele que o inimigo acredita ter criado sozinho. Rafael frequentava as aulas secretas com Giulia todas as tardes. Ela lhe ensinava frases-chave, modos de reconhecer falsificações e até expressões faciais típicas de quem mente. A convivência criou laços, confiança, respeito e algo que nenhum dos dois ousava nomear. Certa tarde, Giulia o observou tentando pronunciar uma frase complicada. Ele errou e os dois riram. Riso verdadeiro, raro, limpo. Ela comentou. Você está aprendendo rápido demais. É que agora eu sei o que posso perder se não entender. Ela o olhou nos olhos e disse.
Então aprenda também o que pode ganhar se ouvir o coração certo. O silêncio entre eles falou mais do que qualquer tradução. À noite, Rafael olhou o próprio reflexo no espelho. O mesmo rosto, mas outro homem. Um olhar mais firme, mais consciente. O mesmo que teria ao enfrentar os sogros dali a poucos dias. Narrador encerra o capítulo. Eles achavam que manipulavam um tolo. Mal sabiam que haviam criado um estrategista. O homem que voltava à mesa era o mesmo apenas por fora. Por dentro, ele já falava fluentemente o idioma da vingança. Os dias que seguiram pareciam iguais aos anteriores, mas só na superfície. Por dentro, Rafael se tornara outro homem. O ingênuo que sorria para disfarçar o que não compreendia tinha desaparecido. Agora, cada gesto, cada conversa, cada brinde fazia parte de um jogo maior. Ele aprendeu com Julia a arte da paciência silenciosa. Observe antes de reagir, ela dizia. E foi o que ele fez. Naquela semana, os sogros o convidaram novamente para o jantar de costume no La Finestra. A mesa estava perfeita como sempre. Toalha branca impecável, taças alinhadas, luz dourada das velas refletindo no cristal. Mas havia uma diferença sutil. Rafael agora sabia exatamente o que eles diziam. Está andando tudo como previsto, murmurou Vitório, satisfeito. Está tudo saindo como previsto. Sim, presto firmerá, respondeu Bianca sorrindo. Sim, logo ele vai assinar. Rafael respirou fundo, manteve o olhar sereno e respondeu em português, com a taça erguida. Brindemos então, ao sucesso de todos nós. Julia, ao fundo, o observava discretamente. Ela sabia o que aquilo significava. Rafael estava ouvindo. Ele já não era o mesmo. Depois do jantar, já no estacionamento, Alessia comentou. Meus pais estão tão animados com os planos. Você tem ideia de como isso é importante para nossa família? Rafael apenas sorriu. Eu tenho sim. E quero fazer tudo direito. O tom calmo mascarava o fogo que ardia por dentro. Nada é mais perigoso que um homem calmo em meio à tempestade. O silêncio dele não era mais submissão, era estratégia. Durante o dia, Rafael se encontrava secretamente com Julia. Eles se reuniam num café pequeno perto do rio, longe dos olhares do restaurante. Ela levava anotações novas a cada encontro, expressões usadas por golpistas, documentos italianos antigos, formas de identificar assinaturas forjadas. A cada aula, a cumplicidade entre eles crescia. Você fala italiano melhor a cada dia, brincou Julia, enquanto corrigia a pronúncia dele. E eu aprendo com a melhor professora. Ela desviou o olhar tentando esconder o sorriso. Havia algo além da aliança moral, uma admiração mútua, discreta, mas intensa. Rafael começou a montar um arquivo secreto. Guardava e-mails, cópias de mensagens, prints de conversas que confirmavam o interesse financeiro dos sogros. Tudo meticulosamente organizado. E para não levantar suspeitas, ele se mostrava mais prestativo do que nunca. Marcava reuniões com Vitório, pedia conselhos, elogiava suas experiências financeiras. Certa tarde, Vitório o observou com um ar paternal. Me fido de te. Rafael. Confio em você, Rafael. Ele respondeu. Em italiano impecável. Anch'io. Eu também. O sogro sorriu, satisfeito. Mas não percebeu que, pela primeira vez, a resposta vinha com ironia e domínio. A cada semana, Rafael se tornava mais forte. Dormia pouco, estudava muito, lia contratos antigos, aprendia termos jurídicos. Julia o ajudava a traduzir cada linha. Até que numa noite exausto ele confidenciou. É estranho. Eu devia estar destruído, mas me sinto livre, ela respondeu. Porque agora você enxerga. E quando alguém começa a ver, o controle dos outros se desfaz. O despertar nem sempre é barulhento. Às vezes é uma simples mudança de olhar. O olhar de quem decide nunca mais ser manipulado. Naquela mesma semana, Julia o apresentou a um contato de confiança, um investigador particular chamado Mendes, ex-policial brasileiro que vivia na Itália. Eles se encontraram num estacionamento discreto, dentro de um carro com os vidros escuros. Mendes ouviu tudo em silêncio, tomando notas num caderno surrado. Depois disse com voz firme: Se essa família já fez isso antes, eu encontro. E quando encontrarmos, você vai ter algo mais poderoso que o dinheiro: a verdade. A chuva voltou a cair. Rafael dirigiu sozinho até casa. Alessia o esperava na varanda, abraçada a uma manta, como se nada tivesse mudado.
Ela o cumprimentou com um beijo doce e inocente. Mas ele, agora, sabia que por trás daquele gesto se escondia uma trama cuidadosamente montada. Mesmo assim, sorriu. Beijou-a de volta. E pensou consigo: continuem acreditando que sou o tolo, enquanto eu aprendo a jogar com as regras de vocês. A liberdade de Rafael começou no instante em que ele escolheu ouvir. E a vingança começou quando ele escolheu calar. O escritório de Mendes ficava num prédio antigo, no centro da cidade. Um lugar discreto, sem letreiro, iluminado apenas por uma lâmpada amarelada que balançava com o vento. As paredes eram cobertas por pastas, recortes de jornais e fotografias amareladas, um labirinto de memórias e segredos. Rafael chegou pontualmente às 9 da manhã. Carregava o olhar determinado de quem já não buscava respostas, mas provas. Mendes, homem de fala lenta e olhar afiado, o recebeu com um aperto de mão firme. Sobre a mesa havia um mapa da Europa riscado com caneta vermelha. O nome do seu sogro já passou por mim antes, disse ele direto. Rafael franziu o senho. Como assim? Mendes girou o monitor e mostrou uma pasta digital. No topo lia-se: Vittorio Bianchi, alias Vittorio D'Alenzo, Interpol Notice, 1998, arquivado. O investigador explicou. Nos anos 2000, ele e a esposa aplicaram golpes em investidores franceses e suíços. Mudavam de nome, abriam empresas de fachada, criavam documentos falsos de sociedade e transferiam os bens para fora do país. Quando o cerco apertava, desapareciam, deixando as vítimas arruinadas. Rafael ouvia em silêncio, o punho cerrado. E ninguém os prendeu? Nunca houve provas diretas, mas há registros, denúncias e rastros, e é isso que eu vou usar agora. Nos dias seguintes, Mendes trabalhou em silêncio. Computadores ligados a noite inteira, impressoras funcionando, chamadas cifradas com contatos na Itália e na França. Rafael o ajudava a cruzar informações, usando seus próprios recursos tecnológicos. A cada documento, uma nova peça do quebra-cabeça se encaixava. Empresas fantasmas, contas conjuntas, assinaturas semelhantes. Os sogros de Rafael não eram apenas gananciosos, eram profissionais da manipulação. Enquanto isso, Júlia mantinha contato diário com Rafael. Se encontravam depois do expediente no mesmo café à beira do rio, onde a luz dourada do entardecer fazia sombra sobre o rosto dela. Ela sempre trazia novidades. Hoje eles falaram sobre um contrato de integrazione patrimoniale, integração de patrimônio, disse certa vez. Rafael anotou. É o código do golpe. Júlia suspirou. Eles repetem o mesmo método. Só mudam o país e a vítima. Certa noite, Mendes ligou com a voz mais tensa que o habitual. Tem algo grande. Achei um registro em Milão. Uma mulher que perdeu tudo depois de se casar com Vittorio sob outro nome. Ela aceitou conversar com você. Rafael viajou no dia seguinte, acompanhado discretamente de Mendes. Encontraram Luciana Moretti, uma senhora de olhar cansado, num pequeno vilarejo. As mãos tremiam quando ela mostrou uma fotografia antiga. Vittorio, mais jovem, abraçado a ela, sorrindo. Ele se chamava Enrico D'Alenzo. Disse que me amava, que precisava que eu assinasse documentos para proteger a herança. Quando percebi, já estava sem casa, sem empresa, sem nada. As lágrimas dela caíam lentas, com a dignidade de quem chorou demais e aprendeu a se conter. Rafael segurou a mão dela. Ele vai pagar por isso. Eu prometo. Mendes ao lado gravava tudo discretamente. A prova estava ali. O padrão, a voz, o rosto. E o dossiê começava a ganhar forma. De volta à cidade, Rafael encontrou Júlia no restaurante, após o expediente. Ela estava exausta, mas o sorriso era sincero. Então é verdade. Eles já fizeram isso antes? Sim, e agora temos provas. Nomes, datas, vítimas. Eu só preciso do momento certo para agir. Júlia olhou para ele, com aquele olhar que mistura medo e orgulho. Tenha cuidado. Eles são perigosos quando percebem que estão perdendo o controle. Rafael assentiu. Eu também. O homem que um dia acreditou no amor agora acreditava apenas na estratégia. A dor ensina, mas o engano desperta. Nos bastidores, Mendes organizava as informações para um dossiê completo. E Rafael começou a arquitetar o último jantar, o que encerraria o jogo. Com a ajuda de Júlia, planejou cada detalhe. A reserva na mesma mesa, o mesmo vinho, as mesmas taças. Mas dessa vez haveria novos convidados, invisíveis, a polícia e o promotor,
aguardando o sinal. Antes de encerrar a noite, Júlia e Rafael caminharam juntos até a saída. O salão já estava escuro, iluminado apenas por velas apagadas e o brilho fraco da rua molhada. Ela olhou para ele e disse com a voz embargada: "Quando tudo isso acabar, o que vai sobrar?" Ele pensou por um instante e respondeu: "A verdade, e talvez nós dois." Silêncio. Eles se olharam, sem pressa, sem promessa. Apenas dois sobreviventes no meio de uma tempestade que ainda não havia terminado. A verdade, quando começa a ser revelada, não recua. E naquele ponto já não havia mais volta. A mesa do La Finestra estava novamente impecável. Toalha branca de linho, cristais refletindo a luz das velas, o aroma de risoto perfumando o ar. Tudo igual, mas o que mudara era o olhar de Rafael. Ele entrou sereno, como quem não guarda nada. Cumprimentou Vitório com firmeza e Bianca com educação. Beijou Alessia na bochecha, sutil, e sorriu como sempre fazia. Mas dentro dele havia silêncio armado. Quando a mente desperta, o corpo aprende a fingir. O sorriso vira máscara, o olhar lente e o coração testemunha silenciosa. O jantar começou tranquilo. Vitório serviu o vinho como de costume. "Al futuro della famiglia", disse levantando a taça. "Ao futuro da família." Rafael respondeu suave: "Sempre." Enquanto brindavam, ele escutava atentamente. Agora cada palavra era um mapa, e sob aquele som de piano refinado, escondiam-se as frases que revelavam intenções sujas. Bianca comentou: "Appena firmerà, tutto passerà a noi." Assim que ele assinar, tudo passará para nós. Alessia desviou o olhar, apertando o guardanapo no colo. O sorriso dela era tenso, falso, e pela primeira vez, Rafael percebeu culpa nos olhos da noiva. Mas fingiu não notar. Júlia circulava entre as mesas, elegante e profissional. Ao passar por eles, trocou um breve olhar com Rafael. Discreto, rápido, quase imperceptível. Mas naquele instante bastou. Ambos sabiam que o plano estava em andamento. As câmeras ocultas, instaladas com a ajuda de Mendes, gravavam tudo. Cada palavra em italiano, cada brinde, cada risada. Rafael, agora, tinha o que precisava. A confissão sem saber que era confissão. Durante o jantar, Vitório puxou um envelope bege e o colocou sobre a mesa. "Sono i documenti finali, Rafael. Piccole formalità legali, nulla di più." São os documentos finais, pequenas formalidades legais, nada demais. Ele respondeu calmo, em português. "Ah, sim, claro. Vocês sempre cuidam de tudo." Por dentro sentia o sangue ferver. Sabia que aquele envelope era o instrumento do golpe. Júlia aproximou-se para servir o vinho e, com um movimento sutil, deixou cair o guardanapo ao lado de Rafael. Ao abaixar-se, sussurrou quase sem mover os lábios: "Grave tudo." "Não toque nos papéis." Rafael assentiu discretamente. A conversa continuou. Bianca, confiante, dizia em tom baixo: "Nessuno sospetta. Lui ci crede, amici." Ninguém desconfia. "Ele acredita que somos amigos." Rafael respirou fundo e respondeu em português com um leve sorriso: "Vocês são minha família agora." Vitório brindou novamente, satisfeito. Mal sabia ele que cada palavra estava sendo gravada e traduzida. O predador, quando acredita ter o controle, revela o próprio rastro. E foi no conforto da vitória que Vitório cavou a própria queda. Nos dias seguintes, Rafael fingiu total confiança. Aceitou convites, jantares e até visitou o escritório de Vitório para acertar detalhes do casamento. Mas ele nunca ia sozinho. Mendes acompanhava à distância, registrando tudo. Cada contrato falso, cada e-mail suspeito, cada palavra dita com soberba. Em uma dessas visitas, Rafael fingiu curiosidade. "Posso ver como funciona o modelo de investimento da família?" Vitório sorriu, vaidoso, e mostrou planilhas, documentos e nomes de empresas estrangeiras. Rafael fingiu atenção, mas, por dentro, memorizava cada nome, cada cifra, cada logotipo. No mesmo dia, enviou tudo a Mendes, que montava o dossiê final. À noite, no café à beira do rio, Rafael se encontrou novamente com Júlia. Ela estava nervosa, o olhar preocupado. "Eles estão confiantes demais. Isso me assusta." "É isso que eu quero", respondeu ele firme. "Quanto mais confiantes, mais descuidados ficam." Júlia respirou fundo. "E Alessia?" Rafael ficou em silêncio por um instante. Olhou para o reflexo da água e respondeu:
Ainda não sei se ela é cúmplice, ou só uma peça como eu fui. Mesmo na vingança, ainda há espaço para a dúvida, e o coração, mesmo ferido, insiste em procurar inocência onde só há sombras. O vento soprou forte, levantando o cabelo de Giulia. Rafael a observou por um segundo, sentindo algo que não queria admitir. Ali, no meio do caos, ela era sua âncora. A única que falava sem mentir. Ele colocou uma mão sobre a dela, devagar. Depois de tudo isso, você merece algo melhor do que servir taças. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. E você merece mais do que pessoas que te servem apenas por interesse. Trilha sobe levemente, violino e piano em harmonia. Narrador finaliza o capítulo. A casca do luxo começava a rachar. E sob o verniz do poder, o miolo da verdade começava a se mostrar. Frágil, podre, prestes a se desfazer. O relógio do pequeno escritório de Mendes marcava 22 horas. Na mesa, pilhas de pastas, papéis, fotos e arquivos digitais iluminados pela luz azul da tela. Rafael entrou em silêncio, o coração acelerado. O investigador levantou os olhos, cansados, mas triunfantes. Temos o que precisamos, disse, abrindo a pasta principal. No topo, uma folha com o nome Vittorio D'Alenzo Bianchi. Abaixo de uma linha fria. Histórico de fraude financeira, falsificação documental, lavagem de ativos e manipulação de heranças. Rafael se sentou devagar. Enquanto Mendes folheava o dossiê, cada página parecia uma facada. Empresas fantasmas. Contratos com assinaturas idênticas às que ele vira nos documentos de casamento. Depoimentos de vítimas. Transferências bancárias com valores absurdos. Até mesmo uma conta conjunta em nome de Alessia, aberta em Zurique. A verdade raramente chega gritando. Às vezes ela aparece impressa, fria, objetiva, incontestável. Mendes falou devagar enquanto passava as páginas. Eles têm um padrão. Escolhem alguém com alto patrimônio, isolam emocionalmente, depois oferecem um acordo familiar disfarçado de tradição europeia. A vítima assina uma procuração irreversível. Depois disso, desaparecem com tudo. Rafael esfregou o rosto tenso. E Alessia? Ela está envolvida? Mendes hesitou. Ela é o elo mais fraco. Pode ter começado sem saber, mas agora está no centro da teia. Silêncio. Rafael respirou fundo. Olhou o dossiê como quem encara uma sentença. As imagens de jantares, sorrisos, brindes, tudo se transformava em cinza, em mentira. No dia seguinte, Giulia o esperava no café à beira do rio. Ela notou o olhar pesado dele e perguntou com delicadeza. Encontraram? Ele assentiu, deslizando a pasta para ela. Encontramos tudo. E é pior do que imaginei. Giulia abriu o dossiê. As mãos tremiam enquanto folheava as páginas. Havia nomes, números, fotos antigas. Ela reconheceu um padrão de assinatura, as expressões usadas, o tom arrogante das comunicações. Meu pai também assinou algo assim. Rafael segurou a mão dela. Então é isso. Nós dois temos o mesmo inimigo. Por um instante ficaram apenas olhando o rio. O reflexo da água oscilava, quebrando as luzes da cidade como se o tempo se curvasse ali, naquele momento de silêncio cúmplice. Duas vidas que haviam sido marcadas pela mesma ferida agora encontravam força uma na outra. A dor unia o que o destino separara. Rafael levantou o olhar, firme. Chegou a hora de terminar o jogo. Um último jantar. No mesmo restaurante. Na mesma mesa. Mas desta vez com plateia. Giulia o observou entre medo e admiração. Você tem certeza? Eles não vão deixar barato. Nem eu. Nos dias seguintes, tudo foi meticulosamente planejado. Mendes coordenou com o promotor local e 2 policiais disfarçados. Giulia se encarregou de garantir a reserva no La Finestra, no mesmo horário habitual. As câmeras já estavam posicionadas, os microfones ocultos sob a mesa e nas taças. Tudo pronto para o momento final. O que começou como um jantar de aparências agora se transformaria em tribunal silencioso. E cada palavra seria testemunha. Na véspera do encontro, Rafael foi até o restaurante sozinho. O salão estava vazio. Giulia o esperava entre as mesas, com as luzes baixas e o avental já guardado. Ele caminhou até ela. Por um instante ficaram frente a frente, como aliados, como sobreviventes. Rafael falou com voz serena. Amanhã tudo termina. Giulia assentiu, os olhos marejados. Ou começa. Havia chegado o ponto sem retorno.
A verdade tinha data, hora e lugar, e estava prestes a ser servida à mesa. A noite do último jantar chegou. O La Finestra parecia mais brilhante do que nunca. Lustres reluzentes, o perfume de flores frescas e o som suave de um violino ao fundo. Mas por trás da elegância havia algo diferente no ar, a expectativa de um desfecho. Rafael entrou primeiro. Terno preto, expressão tranquila, mas sob o olhar sereno, o coração batia com precisão militar. Ele olhou ao redor e viu Julia, agora com o uniforme impecável, mantendo a postura profissional. Os olhos dela o encontraram por um instante. Um breve aceno bastou. Tudo estava em posição. As câmeras, os microfones e Mendes, disfarçado de cliente, numa mesa próxima. Pouco depois, Vitório, Bianca e Alessia chegaram. Sorrisos, abraços, cumprimentos. O mesmo teatro de sempre. Mas o olhar de Rafael era outro. Ele assistia à encenação como quem observa uma peça cujo final já conhece. O garçom serviu o vinho e Vitório ergueu a taça com entusiasmo. «Alla famiglia e alla fortuna!» A família e a fortuna. Rafael repetiu o brinde com um leve sorriso. A família, mas dentro dele, o pensamento era outro. Hoje, a fortuna muda de dono. Júlia se aproximou com a garrafa de vinho nas mãos. A mesma marca, o mesmo ritual. Enquanto servia discretamente as taças, seus dedos seguravam um pequeno bilhete dobrado, escondido sob o guardanapo de Rafael. Ela o deixou ali, disfarçada, e se afastou sem dizer uma palavra. Rafael percebeu. Esperou o momento certo. Enquanto Vitório falava sobre negócios e Bianca ria com falsos elogios, ele abriu o guardanapo e leu rapidamente sob a mesa. Non firmare, não assine, 3 palavras, simples, diretas. Eram o lembrete de que ele não estava sozinho. Vitório limpou os lábios com o guardanapo e tirou de uma pasta de couro um envelope dourado. Eccolo, i documenti finali. Solo formalità, come ti avevo detto. Aqui está. Os documentos finais. Apenas formalidades, como te disse. Rafael sorriu com calma, a mente afiada como uma lâmina. Formalidades, claro, posso ver. O envelope deslizou pela mesa. Dentro, contratos impressos em papel timbrado, com cláusulas em italiano jurídico. No topo, o nome dele. No rodapé, espaço para assinatura. Bianca comentou. Satisfeita. É melhor firmar esta sera, amore. Per non perdere tempo domani. É melhor assinar hoje. Querido, para não perder tempo amanhã. Alessia confirmou, com a voz vacilante. É só um documento de união. Algo simbólico. Mas Rafael já lia, linha por linha, traduzindo mentalmente. Trasferimento totale dei beni patrimoniali. Transferência total de bens patrimoniais. Autorizazione irrevocabile. Autorização irrevogável. O sangue dele gelou, mas o rosto permaneceu calmo. O predador esperava o golpe, mas a presa desta vez era quem segurava a armadilha. Rafael fingiu hesitação, encenando o papel do homem ingênuo. Posso levar isso para o meu advogado revisar amanhã? Vitório, apressado, respondeu. Não serve, é uma praxe familiare. Fida-te de noi. Não precisa, é um costume de família. Confia em nós. Ele ergueu o olhar e sorriu. Claro, eu confio. Mas sob a mesa, o gravador em seu relógio de pulso registrava cada palavra. Julia, observando de longe, estava tensa. O coração dela batia acelerado. Ela sabia que o momento estava chegando. Se algo saísse errado, Rafael estaria cercado por criminosos e sem chance de ajuda. De repente, Mendes se levantou discretamente como quem vai ao banheiro e enviou uma mensagem curta ao promotor. Iniciem. As provas estão sendo coletadas. Vitório empurrou a caneta para Rafael, sorrindo. Solo uma firma, amigo mio. Apenas uma assinatura, meu amigo. Rafael segurou a caneta, girou entre os dedos e olhou nos olhos do sogro. O salão inteiro pareceu silenciar. Então, em voz firme, respondeu em italiano perfeito. Mi dispiace, Vittorio. Ma la recita è finita. Sinto muito, Vittorio. Mas a encenação acabou. O olhar do sogro congelou. Bianca empalideceu. Alessia levou a mão à boca. E Julia, parada ao fundo, sentiu as pernas tremerem. Em uma única frase, ele desmontou anos de mentira. Os policiais disfarçados se levantaram das mesas próximas. Rafael pousou a caneta na mesa e abriu o dossiê que trazia na pasta. Esses são os registros de fraude de vocês.
Empresas falsas, nomes falsos, vítimas na França, na Itália e aqui. E tudo gravado, inclusive hoje. Vitório tentou reagir, mas o promotor que entrava no salão naquele momento completou. Senhor D'Alenzo, estão todos sob investigação formal. Continuem sentados. Júlia soltou um suspiro quase inaudível. A justiça, enfim, estava à mesa. E foi assim que no mesmo restaurante onde planejaram enganar um homem, acabaram servindo o banquete da própria ruína. O bilhete, 3 simples palavras, salvou uma vida e destruiu um império. O salão estava em silêncio absoluto. A orquestra havia parado. Os talheres descansavam sobre as mesas, e os clientes observavam, surpresos, o desenrolar da cena. Vitório estava pálido, imóvel, incapaz de dizer qualquer palavra. Bianca, ao lado, tremia. A máscara social desfeita, os olhos marejados pela raiva e pelo medo. E Alessia? Alessia parecia fora de si. Os olhos dela iam de Rafael para os pais, como se tentasse montar um quebra-cabeça impossível. Mamá, papá, o que ele está dizendo? A voz falhou, o italiano soando mais inocente que nunca. Bianca desviou o olhar. Vitório tentou manter a compostura. Está hesita, Alessia. Non parlare. Fique quieta, Alessia. Não fale. Mas ela não obedeceu. Levantou-se devagar, o corpo trêmulo, e encarou Rafael. É verdade isso? Você gravou meus pais? Eu precisei, respondeu ele calmo, sem raiva, apenas exausto. Você me enganou? Não, Alessia. Só descobri quem estava me enganando. O amor morre assim, não com gritos, mas com verdades que finalmente encontram voz. Alessia levou as mãos à cabeça. Os olhos se encheram de lágrimas. Eu juro que não sabia, juro. Eles disseram que era só uma tradição, que o contrato era simbólico. Ela caiu de joelhos, soluçando. Rafael a olhou com compaixão, mas sem se aproximar. Júlia, ao fundo, observava a cena com o coração apertado. Sabia que aquele era o preço da revelação. Ninguém saía ileso da verdade. Vitório tentou intervir. Basta. Ela não tem culpa. Fomos nós. Mas isso é um mal-entendido, promotor. O promotor, impassível, respondeu. Um mal-entendido com contas na Suíça e 10 vítimas documentadas? Vitório se calou. O som de algemas ecoou, seco e metálico. Bianca chorou em silêncio. Enquanto os pais eram conduzidos discretamente, Alessia ainda chorava. Rafael se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela. Por que você nunca me contou o que estavam fazendo? Ela balançou a cabeça, desesperada. Porque eu não queria perder você. E eles sempre disseram que se eu contasse, eles me tirariam tudo. Rafael abaixou o olhar. As lágrimas dela caíam sobre o chão de mármore como pequenos fragmentos de arrependimento. Nem todo cúmplice é por maldade. Alguns são prisioneiros de quem amam. Júlia se aproximou discretamente. Colocou a mão no ombro de Alessia, num gesto humano, sem rancor. Vai ficar tudo bem. Alessia a olhou com gratidão e vergonha ao mesmo tempo. Você salvou ele, não foi? Júlia não respondeu. Apenas assentiu. Rafael se levantou e disse em tom firme, mas sem dureza. Eu não quero vingança. Só quero que a verdade siga o caminho dela. E que cada um de nós aprenda a viver sem máscara. O promotor se aproximou. Senhor Rafael, sua parte está encerrada. Agradecemos a colaboração. As provas serão suficientes. Ele apenas assentiu, exausto. Olhou para Alessia uma última vez. E ali, naquele olhar, não havia ódio. Havia luto. O luto de quem percebe que o amor pode ser verdadeiro, mas construído sobre terreno falso. Trilha, piano e cordas suaves, som de chuva mais forte. Narrador. Quando as luzes do restaurante se apagaram, não restaram vilões nem heróis. Apenas pessoas, quebradas, humanas, reais. Rafael saiu dali sem olhar para trás, e pela primeira vez, respirou leve. O amor havia acabado, mas a alma estava livre. O dia seguinte amanheceu cinza, calmo. O restaurante La Finestra ainda estava fechado. As cadeiras empilhadas, o salão em silêncio. Como se também precisasse respirar depois da tempestade da noite anterior. Júlia entrou devagar, com os olhos cansados e o coração ainda pesado. Mas pela primeira vez em muito tempo sentia paz. A justiça havia sido feita. E mesmo que as feridas ainda doessem, havia um sentimento novo ali. Coragem. Horas depois, Rafael apareceu. Carregava um pequeno buquê de flores simples,
Nada luxuoso, apenas margaridas frescas. Ela se virou surpresa. Você veio. Prometi que voltaria. Sentaram-se em uma das mesas perto da janela, agora sem a pompa dos jantares elegantes. A luz do entardecer entrava tímida, refletindo nos vidros ainda manchados de chuva. Rafael olhou para ela com ternura. Ontem eu descobri o pior lado do ser humano, mas também vi o melhor. Julia abaixou os olhos, tímida. Eu só fiz o que achei certo. Não, você fez o que é difícil. Silêncio. Ele se recostou na cadeira e perguntou. Por que arriscar o seu emprego, sua segurança, tudo? Por mim? Ela respirou fundo. Por um instante pareceu voltar anos no tempo. A voz dela saiu baixa, mas firme. Meu pai acreditava nas pessoas erradas. Trabalhava dia e noite, até que um sócio o convenceu a assinar papéis em outro idioma. Disse que era só um ajuste de contrato. Quando ele percebeu, já não tínhamos mais nada. A casa, a oficina, tudo desapareceu, e ele nunca se recuperou. Os olhos dela marejaram, mas não vacilaram. Eu cresci com raiva, achando que o mundo era cruel. Mas aprendi que o mal só vence quando o bem se cala. E quando ouvi o que seus sogros diziam, eu ouvi o mesmo tom, as mesmas risadas que destruíram meu pai. Não consegui ficar calada de novo. Rafael a ouviu em silêncio. Os olhos marejados, o semblante pesado. Depois de um tempo, falou com a voz embargada. Seu pai teria orgulho de você. Julia sorriu, emocionada. Espero que sim. Ontem, quando te vi enfrentar tudo aquilo com calma, eu percebi. Coragem não é gritar. Coragem é manter o coração limpo mesmo quando o mundo é sujo. Ela havia perdido tudo uma vez, mas naquela noite, ao ajudar um desconhecido, recuperou o que o dinheiro não compra, a fé nas pessoas. Rafael se levantou, caminhou até a janela e olhou o reflexo dos dois no vidro. A vida inteira eu acreditei que inteligência era prever o mercado, investir bem, multiplicar dinheiro. Mas agora entendo. Inteligência é saber quem está do seu lado quando tudo cai. Ele se virou e olhou para ela com um sorriso leve. Você me ensinou mais do que qualquer negócio. Julia desviou o olhar, sem saber o que dizer. Mas o silêncio entre eles não era vazio. Era paz. O tempo passou devagar. Eles saíram do restaurante e caminharam pela rua molhada, lado a lado. Não se falaram muito. Não precisavam. O som dos passos misturado ao vento dizia o suficiente. Alguns heróis não usam terno nem farda. Usam avental, servem sorrisos e guardam histórias que ninguém conhece. Julia não salvou apenas um homem rico, salvou o homem dentro dele. Rafael entrega o buquê a ela na porta do restaurante. Para você, por me ensinar o que é coragem. Ela o segura com delicadeza, o olhar cheio d'água. E você, por provar que a bondade ainda tem voz. O sol nascia preguiçoso sobre a cidade quando Rafael recebeu a ligação de Mendes. Do outro lado da linha, a voz firme do investigador soava como um comando. Temos tudo. Agora é hora de encerrar o ciclo. Sobre a mesa, espalhados estavam os documentos finais, provas impressas, gravações transcritas, transferências bancárias, nomes falsos, contratos em diferentes idiomas. Rafael olhou para tudo aquilo com uma sensação estranha, de vitória e perda ao mesmo tempo. A justiça estava próxima, mas o coração ainda carregava o peso do que viveu. A vingança é um fogo que aquece e queima. Mas a justiça é uma chama que ilumina sem destruir. Julia chegou pouco depois. Rafael a recebeu com um sorriso cansado. Ela trazia uma pasta pequena com anotações feitas à mão. Escrevi tudo o que ouvi nos jantares. Palavras, datas, detalhes. Se precisarem de testemunho, eu falo. Rafael a olhou com admiração. Você não precisa se envolver mais. Preciso, sim. Porque se eu me calar agora, seria como trair meu pai outra vez. Eles se olharam, cúmplices, fortes, prontos. Nos dias seguintes, o plano foi traçado com precisão cirúrgica. Mendes cuidaria da parte jurídica e policial. Rafael financiaria as ações, garantindo que todas as provas fossem auditadas por peritos independentes. Julia, por fim, seria a testemunha-chave, a peça humana que ligava a história à verdade. Eles se reuniam no mesmo café à beira do rio, onde a cumplicidade já havia se transformado em algo mais profundo. Cada encontro era um capítulo de reconstrução, menos medo, mais propósito. Em uma dessas tardes, Rafael perguntou, você acredita que a justiça realmente muda as pessoas? Julia pensou por um momento antes de responder. Não muda as pessoas,
mas muda o rumo delas. E às vezes isso já é o suficiente. Rafael sorriu. A simplicidade dela era o contraponto perfeito ao mundo sofisticado e falso de onde ele vinha. Você fala como quem entende de recomeços. É que já precisei de muitos. O promotor marcou a audiência final. Seria discreta, sem imprensa, mas Rafael sabia que, mais cedo ou mais tarde, tudo viria à tona. E de alguma forma ele queria isso. Não por orgulho, mas por limpeza. Mendes preparou o dossiê com capa preta e título em letras douradas. Operazione La Finestra. Dentro, tudo o que Vittorio e Bianca haviam construído em décadas de mentiras, desmontado, página por página. Na véspera da entrega oficial das provas, Rafael e Júlia caminharam pela ponte do rio. O vento era frio, mas leve. O céu, limpo depois de tantos dias de tempestade. Depois de amanhã tudo acaba, disse ele. Ou começa, respondeu ela com o mesmo tom de antes. O que você vai fazer depois disso, Júlia? Ela sorriu, olhando o horizonte. Acho que vou abrir uma pequena escola de idiomas. Ensinar italiano, espanhol, português. Ensinar as pessoas a entender o que assinam, o que ouvem, o que vivem. Ele riu, sincero. Você quer ensinar o mundo a não ser enganado. Quero ensinar o mundo a escutar. Enquanto alguns lutam com armas e leis, outros lutam com palavras. E as palavras certas, ditas na hora certa, mudam destinos. Na manhã seguinte, Rafael entregou o dossiê completo ao promotor. As autoridades europeias seriam notificadas. As contas bloqueadas, os nomes falsos, desmascarados. Era o fim de um império construído sobre a mentira e o começo de algo que ele ainda não sabia nomear. Cena final do capítulo. Julia observa Rafael sair do prédio do tribunal. Ele se aproxima e os dois caminham lado a lado, sem pressa. A cidade segue o seu ritmo, indiferente, mas algo entre eles mudou. Não era mais dívida, nem gratidão. Era paz compartilhada. Alguns chamariam de destino, outros de justiça, mas para eles era apenas o recomeço. O sol nascia preguiçoso sobre a cidade quando Rafael recebeu a ligação de Mendes. Do outro lado da linha, a voz firme do investigador soava como um comando. Temos tudo. Agora é hora de encerrar o ciclo. Sobre a mesa, espalhados estavam os documentos finais, provas impressas, gravações transcritas, transferências bancárias, nomes falsos, contratos em diferentes idiomas. Rafael olhou para tudo aquilo com uma sensação estranha, de vitória e perda ao mesmo tempo. A justiça estava próxima, mas o coração ainda carregava o peso do que viveu. A vingança é um fogo que aquece e queima. Mas a justiça é uma chama que ilumina sem destruir. Julia chegou pouco depois. Rafael a recebeu com um sorriso cansado. Ela trazia uma pasta pequena com anotações feitas à mão. Escrevi tudo o que ouvi nos jantares. Palavras, datas, detalhes. Se precisarem de testemunho, eu falo. Rafael a olhou com admiração. Você não precisa se envolver mais. Preciso, sim. Porque se eu me calar agora, seria como trair meu pai outra vez. Eles se olharam, cúmplices, fortes, prontos. Nos dias seguintes, o plano foi traçado com precisão cirúrgica. Mendes cuidaria da parte jurídica e policial. Rafael financiaria as ações, garantindo que todas as provas fossem auditadas por peritos independentes. Júlia, por fim, seria a testemunha-chave, a peça humana que ligava a história à verdade. Eles se reuniam no mesmo café à beira do rio, onde a cumplicidade já havia se transformado em algo mais profundo. Cada encontro era um capítulo de reconstrução. Menos medo, mais propósito. Em uma dessas tardes, Rafael perguntou: Você acredita que a justiça realmente muda as pessoas? Júlia pensou por um momento antes de responder. Não muda as pessoas, mas muda o rumo delas. E às vezes isso já é o suficiente. Rafael sorriu. A simplicidade dela era o contraponto perfeito ao mundo sofisticado e falso de onde ele vinha. Você fala como quem entende de recomeços. É que já precisei de muitos. O promotor marcou a audiência final. Seria discreta, sem imprensa, mas Rafael sabia que, mais cedo ou mais tarde, tudo viria à tona. E de alguma forma ele queria isso. Não por orgulho, mas por limpeza. Mendes preparou o dossiê com capa preta e título em letras douradas. Operazione La Finestra. Dentro, tudo o que Vittorio e Bianca haviam construído em décadas de mentiras, desmontado, página por página. Na véspera da entrega oficial das provas,
Rafael e Júlia caminharam pela ponte do rio. O vento era frio, mas leve. O céu, limpo depois de tantos dias de tempestade. Depois de amanhã tudo acaba, disse ele. Ou começa, respondeu ela com o mesmo tom de antes. O que você vai fazer depois disso, Júlia? Ela sorriu, olhando o horizonte. Acho que vou abrir uma pequena escola de idiomas. Ensinar italiano, espanhol, português. Ensinar as pessoas a entender o que assinam, o que ouvem, o que vivem. Ele riu, sincero. Você quer ensinar o mundo a não ser enganado. Quero ensinar o mundo a escutar. Enquanto alguns lutam com armas e leis, outros lutam com palavras. E as palavras certas, ditas na hora certa, mudam destinos. Na manhã seguinte, Rafael entregou o dossiê completo ao promotor. As autoridades europeias seriam notificadas. As contas bloqueadas, os nomes falsos, desmascarados. Era o fim de um império construído sobre a mentira e o começo de algo que ele ainda não sabia nomear. Cena final do capítulo. Julia observa Rafael sair do prédio do tribunal. Ele se aproxima e os dois caminham lado a lado, sem pressa. A cidade segue o seu ritmo, indiferente, mas algo entre eles mudou. Não era mais dívida, nem gratidão. Era paz compartilhada. Alguns chamariam de destino, outros de justiça, mas para eles era apenas o recomeço. Alguns dias depois da entrega das provas, Mendes voltou com novidades. As autoridades italianas haviam confirmado. Vittorio e Bianca estavam ligados a uma rede internacional de fraudes financeiras. Contas bloqueadas, imóveis confiscados, identidades falsas. Tudo caía como um castelo de cartas. Mas algo ainda restava em aberto. A opinião pública. Rafael percebeu que o silêncio judicial não bastava. Eles enganaram pessoas demais. Eu não quero só justiça nos bastidores. Quero que o mundo saiba. Mendes hesitou. Isso pode ser perigoso. Eles têm aliados, nomes grandes. Júlia, preocupada, completou. Rafael, se você expuser tudo, pode se colocar em risco. Ele olhou para ela com serenidade. Eu vivi anos acreditando em uma mentira. Agora quero viver sendo o que sou, em voz alta. Dias depois, uma entrevista exclusiva foi ao ar. Rafael contou tudo. O golpe, a manipulação, o alerta da garçonete, o desfecho. A reportagem viralizou em poucas horas. As manchetes estampavam. Empresário denuncia rede europeia de fraudes matrimoniais. Jovem garçonete impede golpe milionário. Júlia, ao assistir, chorou em silêncio. Não de medo, mas de alívio. O nome dela não apareceu, a pedido de Rafael. Ele sabia que ela não queria fama, apenas verdade. A verdade, quando dita sem rancor, encontra caminho até os ouvidos certos. E a coragem, quando nasce do amor, é mais forte que qualquer ameaça. As semanas seguintes foram tranquilas. Os culpados estavam presos, o caso encerrado. Júlia reabriu o restaurante sob nova direção e Rafael investiu em uma fundação voltada à educação financeira e linguística para evitar que outras pessoas fossem enganadas. Na entrada da instituição, uma placa simples dizia: Centro Júlia, a verdade liberta. Trilha final do capítulo. Piano calmo, notas quentes e esperançosas. Narrador encerra. O cerco se fechou. Não apenas sobre os culpados, mas sobre a mentira em si. E quando a mentira cai, o que resta é o que sempre resistiu: a coragem e o amor. Meses se passaram. A tempestade ficou para trás. O nome de Rafael era agora sinônimo de integridade, não de escândalo. E o restaurante La Finestra, antes símbolo da farsa, havia sido reaberto sob nova direção, modesto, com poucas mesas e uma nova alma, Júlia. Ela mantinha o uniforme simples, o sorriso leve e a serenidade de quem finalmente dorme em paz. Naquela noite, as portas do restaurante se abriram para um único cliente especial. Rafael entrou, sem seguranças, sem terno caro. Vestia roupas simples e trazia nas mãos um pequeno embrulho. Júlia sorriu surpresa. Achei que você não viria. Prometi que voltaria para jantar. Mas desta vez, sem mentiras à mesa. Sentaram-se juntos, pela primeira vez sem papéis trocados, sem máscaras. O jantar foi simples. Pão fresco, vinho tinto e risoto. O mesmo prato que um dia simbolizou engano, agora representava recomeço. Entre risos leves e olhares sinceros, o silêncio não era mais incômodo. Era paz. Não havia luxo, nem contratos, nem disfarces.
Apenas duas pessoas que entenderam que a verdade, por mais dura que seja, ainda é o único lugar onde o amor pode respirar. Antes de se despedir, Rafael entregou a ela o embrulho. Dentro, uma pequena placa de madeira com a inscrição: Onde a coragem serviu a verdade. Júlia sorriu, com lágrimas contidas. Você ainda acredita no amor, Rafael? Ele pensou por um instante e respondeu: Acredito. Mas agora, só no que fala a mesma língua que o coração. Eles brindaram em silêncio. E quando o piano cessou, a câmera imaginária se afastou do restaurante iluminado. Um ponto de luz solitário em meio à noite. O último jantar começou. Não com promessas, mas com paz. E ali, no mesmo lugar onde a mentira nasceu, foi servida, enfim, a verdade. O tempo passou, e com ele, o peso do passado. A história de Rafael e Júlia se tornou uma daquelas que o destino escreve devagar, linha por linha, com tinta feita de aprendizado. Rafael deixou os negócios por um tempo. Aprendeu a viver sem correr, sem colecionar vitórias. Ajudava fundações, apoiava jovens empreendedores e de vez em quando voltava ao La Finestra. Não para ser servido, mas para ajudar a servir Júlia, por sua vez. Abriu um pequeno instituto de idiomas e ética empresarial, o Centro Júlia, com o lema gravado na entrada: Compreenda antes de confiar. O restaurante prosperava sob sua direção, não pelo luxo, mas pelo acolhimento. Lá, cada mesa trazia uma pequena frase gravada em madeira. A da mesa central dizia: Onde a mentira caiu, a verdade floresceu. Algumas histórias terminam com aplausos, outras com silêncio. A deles termina com entendimento. A certeza de que o amor verdadeiro não precisa ser perfeito, apenas verdadeiro. Certa tarde, Rafael apareceu sem avisar. Júlia o recebeu com o mesmo sorriso simples de sempre. Sentaram-se na mesma mesa de antes. Ele olhou para ela e disse: Engraçado. O mundo inteiro tenta comprar paz, e eu só a encontrei aqui, num prato simples e num coração honesto. Ela riu baixinho. A paz nunca esteve à venda, Rafael. Só precisava ser servida. Os dois brindaram mais uma vez, sob a luz suave do entardecer. Sem promessas, sem pressa, apenas presença. No fim, não foi o dinheiro que venceu. Nem a vingança, nem o medo. Foi a verdade, dita no momento certo, por quem teve coragem de não se calar. Porque a vida, no fundo, é como um jantar. O que importa não é o luxo da mesa, mas com quem você escolhe dividir o pão. Fim. Se esta história tocou o seu coração, lembre-se, a verdade pode mudar destinos e a coragem mora nas pequenas atitudes. Deixe o seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. Porque, às vezes, uma simples narrativa pode abrir os olhos e curar o coração.